família, 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 né? É uma ideia que tem que se voltar muitas vezes a ela e repensar, porque está sendo muito discutido hoje e tem conflitos, tem diferentes opiniões e diferentes concepções sobre o que quer dizer em nome da família. Então, a primeira coisa para colocar em pauta é que justamente família é uma ideia, né? A gente idealiza e a gente forma um conceito e ao mesmo tempo é uma formação muito materializada, prática. São formas de ordenações sociais que têm milhares de anos, literalmente milhares de anos. E, portanto, tem uma expansão histórica, tem uma transformação do que a gente chama de família e do que a gente idealiza como família. Então é importante ter isso em mente, porque senão vem algo como se fosse mágico que cairia de um céu e que teria uma formatação correta e única. Isso seria um modelo idealizado que, em vez de nos ajudar a viver melhor, ajudar a ter elos de conexão uns com os outros, acaba engessando. Então talvez seja importante retomar brevemente esse histórico, essa experiência que como humanos nós temos muito antiga. Então a gente tem que talvez aprender com essa experiência. Durante a grande parte da nossa forma como sapiens, a gente viveu em grupos, bandos, clãs. Então as pessoas eram aquelas, as conhecidas, e os elos eram de par a par, eram próximos. Não tinha o cara que eu vou achar na internet, no Tinder, no telefone. Nem telefone, né? Tele, a distância. Não tem a lógica tele. Tem a lógica sempre da proximidade, do conhecimento, da presença, do corpo a corpo. Você conhece os seres daquele clã que é o teu. Então, a gente tem provavelmente uma programação interna, que aí a gente não sabe qual é o limite da química disso, da bioquímica e da lógica neuronal, para a gente ter uma formação que saiba diferenciar automaticamente os conhecidos e os meus dos outros. Então a gente faz realmente essa junção, nós e eles. E a gente valora um grupo conhecido, familiar, comunitário e os outros. Primeira coisa é isso, é uma rede de conhecimento, é uma rede de fidelidade e está suposta aí uma rede de amparo. Seria um valor interessante? Talvez seja um valor interessante. O detalhe é que depois de milhões de anos com os hominídeos em uma lógica caçadora-coletora e milhares de anos nós, hominídeos sapiens, também nessa mesma lógica, a gente foi fazendo uma outra formação em que a gente começou a conviver com os estranhos. Então a gente foi na Revolução Neolítica, na agricultura, a gente assentou na terra. E ao assentar, a gente não vive só com os conhecidos, porque aí vai aumentando o grupo. Urbanização, formação de cidades, né? Do pequeno bando, a vila, a cidade, aí vai indo para um reino, um agrupamento de cidades, um império, que é a lógica nossa hoje. É uma lógica que ela é cada vez mais globalizante. Então, a gente teve que aprender a viver com os outros e entrar em contrato, entrar em acordos, em táticas de convivência e, eventualmente, de gerenciamento de conflito e de guerra. O que isso significa na nossa prática mais recente, né? Se a Revolução Agrícola tem 10 mil anos, a gente vai formando cada vez mais um grupo de familiares, conhecidos e consanguíneos. Só que, ao mesmo tempo, a gente também vai fazendo um Estado moderno. Então, a era moderna, que tem, grosso modo, séculos, uns 500 anos,
ela altera essa ideia da família ampliada. Toda a família pré-moderna, esse grupamento dos conhecidos e do grupo vasto, a quem eu devo fidelidade, tradição e que impera uma lei, normalmente pátria potestas, a lei do patriarca, uma lógica patriarcal. A modernidade vai fazer a família nuclear, vai fazer a pequena família, que é o que a gente imagina, a gente idealiza como família, pai, mãe, filhos. Vai sendo a formação moderna da família, um pequeno núcleo, e que ele deveria ser um núcleo que a gente também imaginariza como afeto, como amor, como harmonia, como, né, reiterando aquela ideia antiga lá atrás que tem nós, que nos amamos, nos amparamos, e os outros, e eles, que a gente faz uma relação de desconfiança, de tome cuidado com o estranho, não aceite nada de um estranho. A gente faz uma concepção de que esse grupo aqui é o lugar da confiança, é o lugar da entrega, é o lugar da rede da previdência, é aquele que vai te ajudar no momento de doença, vai te ajudar na velhice, te ajuda na infância. Então os momentos de vulnerabilidade são tomados a cargo desse centro de união e de cuidado. No entanto, essa mesma família moderna, nuclear, ela nasce junto com outros tripés dessa transformação histórica profundíssima que é a modernidade. Basicamente, o Estado e o mercado. Então, a família nuclear, ela passa a ser só uma transição entre a grande família ampliada e o indivíduo. Ela é a formadora do individualismo moderno. Você é um indivíduo, você responde por si. E quem é que faz o seu cuidado e a sua educação, a saúde e a previdência? O Estado e o mercado. Não é mais a família. Então, as funções básicas de amparo, de educação, de autoridade, que antes estavam no pátrio poder e na grande família, a modernidade vai transferindo essas funções para o próprio indivíduo, que vai se conectar com assets, com partes do mercado que vão lhe dar isso. Estado e ou mercado. Em princípio, quem que educa? Quem que educa? Quem forma os seres? Não é mais a grande família que você tem um rei e tem um príncipe que vai ser rei um dia e vai aprender como ser rei. Quem é que educa? A escola. E a escola moderna, inclusive, é um dever do Estado. Então, a educação sai da mão da família e vai para a mão do Estado. Quem é que dá saúde? O Estado. Estruturalmente, o que tem acontecido com esse núcleo familiar? Ele tem perdido a sua função fundamental de formação do indivíduo e de poder sobre o indivíduo e poder decisório e de cuidado. Tanto o cuidado atual do seu corpo, da sua saúde, do seu quanto você trabalha, quanto a previdência, que passa a ser de um sistema previdenciário que também está em debate, sobretudo atualmente no Brasil, e tem discussões sobre as reformas, um sistema previdenciário estatal, um sistema previdenciário privado. De qualquer maneira, a gente não está discutindo se as pessoas na família elas têm que trabalhar menos para poder cuidar dos velhos, dos doentes e das crianças em casa. Não é essa a discussão. Por quê? Porque essa função não é mais dos familiares. Então, o que é a família hoje? Aí a gente tem uma grande questão. Aí a gente pode abrir para uma outra parte da conversa. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de pensar, então, o que seria esse núcleo familiar hoje, justamente no momento histórico em que a relação fundamental para cada um tocar a sua vida é, feliz ou infelizmente, consigo mesmo. É a radicalidade do individualismo moderno e hipermoderno, contemporâneo. Então, o que é a família?
Vamos discutir o que é, mas certamente não é o que a gente sempre imaginou ser ou o que a gente idealizou ser.